Seguindo o nosso estudo da magnetostática, a gente vai ver agora qual que é o resultado para o rotacional de B. Então, quem é o rotacional de B? Isso vai nos levar à lei de Ampère. Então, para resolver isso, para entender como que a gente vai obter esse resultado, a gente vai partir da lei de Biot-Savart, que nos dá o campo B para correntes estacionárias. Vou escrever a expressão dela aqui. Um DL', no elemento ao longo do circuito em que passa a corrente. R é a posição do observador, R' que localiza a fonte através do DL'. E aqui a gente pode escrever em termos da densidade J de corrente, lembrando que a gente pode substituir o IDL pelo J dV'. Então, em termos da densidade de corrente, a lei de Biot-Savart é escrito como μ0 sobre 4π, a integral de J de R'. Então, observe que o IDL' está no lugar ao J dV', que eu vou colocar ali daqui a pouco. R menos R' dividido pelo R menos R' ao cubo, dV'. Esse é o B. O domínio de aplicação dessa lei é aquele dado pelas correntes estacionárias. Correntes estacionárias satisfazem a relação divergência de J de R' é igual a zero. Isso pela lei de conservação de carga expresso pela equação de continuidade, como nós já vimos, significa que dρ dt é igual a zero. Não há acúmulo de densidade de carga em nenhum ponto ao longo do tempo. É um fluxo constante. E essa então é a lei de Biot-Savart para correntes estacionárias. A gente tinha obtido da última vez uma expressão para a divergência de B, fazendo manipulações com identidades vetoriais no integrando. E nós conseguimos obter o divergência de B quando nós reescrevemos essa equação, expressão da lei de Biot-Savart, como o rotacional de μ0 sobre 4π, a integral do J de R' dV' dividido pelo R menos R'. Ora, a divergência de um rotacional é sempre zero, então a divergência de B é igual a zero. Agora nós queremos o rotacional de B. Então eu vou partir daqui e vou escrever que o rotacional de B é o rotacional do rotacional. Apliquei o operador dos dois lados. μ0 sobre 4π, a integral de J de R' dV' dividido pelo R menos R'. E aí eu uso uma identidade vetorial que me diz que o rotacional do rotacional de um campo vetorial é o gradiente da divergência desse campo menos o laplaciano desse campo. O que é o laplaciano de um campo vetorial? É a aplicação do laplaciano no vetor, em cada uma de suas componentes. Então é o laplaciano de AX na direção Y mais laplaciano de AY na direção J mais laplaciano de AZ na direção K. Então esse é o operador, é um d2 dx2, d2 dy2, d2 dz2 aplicado em A, AX, AY e AZ. Então quando a gente faz isso, o rotacional de B ele é escrito em termos de dois termos. O primeiro é o gradiente da divergência do campo vetorial, que aqui é o μ0 sobre 4π, a integral de J de R' dV' sobre R menos R', mais o μ0 sobre 4π, vou pôr menos, porque tem esse menos aqui. Esse divergência para aqui, não. É o primeiro termo. O segundo, menos laplaciano. Então, é menos μ0 sobre 4π, laplaciano de J de R' dV' dividido pelo R menos R'. Eu vou trabalhar cada um desses termos separadamente. Primeiro eu vou pegar esse termo, na verdade só o colchete, trabalhar ele um pouco e mostrar que ele não contribui para o rotacional. Ele é zero.
E aí a gente trabalha o segundo e vê qual é o resultado. Então, para mostrar que esse primeiro termo se anula, primeiro eu noto que essa divergência é nas variáveis sem linha. Então, esse operador entra dentro da integrando, a integral é em linha, o j atua em linha. Então, esse operador ele vai enxergar apenas esse r, que o r está nas variáveis sem linha. R' é um parâmetro constante para esse operador. J de R' também é constante. Então, esse termo, vou pegar só o colchete aqui agora, ele vai ser escrito assim, μ0 sobre 4π, integral de j de R', escalar gradiente de 1 sobre R menos R', dv'. De onde apareceu esse operador gradiente? Então ele vem daqui, olha, da seguinte situação. A divergência de um vetor vezes uma função escalar é a função escalar divergência de j mais o j escalar gradiente da função escalar. Tá? O j produto escalar com esse gradiente. Então aqui, quando a gente entra com esse operador, a gente tem exatamente essa situação. Divergência de j e uma função psi identificado com 1 sobre r menos r'. Então isso vai ter um termo que é π, 1 sobre r menos r', divergência de j. Porém, esse termo é igual a zero, no nosso caso, porque eu tenho a divergência de j de r'. E a divergência vê isso como uma constante, né? Porque não tem variáveis sem linha aqui. Logo, esse termo é zero. Sobra este. Este é o termo que eu coloquei ali. J escalar gradiente de π, que é 1 sobre r menos r'. Então, esse termo é o que nós temos agora. Dentro aqui do colchete virou isso. Só que a gente tem que ir além. A gente vai além agora fazendo uma transformação nesse operador para ele atuar nas variáveis com linha e depois aplicando uma regra de produto. Né? Então, o que eu quero fazer é fazer a relação entre essas duas quantidades aqui. Olha. Isso é o que eu tenho e eu quero ver qual que é a relação disso com o gradiente em linha de 1 sobre r menos r'. Quer dizer, se eu quero passar o operador para atuar nas variáveis com linha, o que eu tenho que fazer aqui? Bom, a única coisa é mudar o sinal. Né? Isso pode ser visto imediatamente abrindo o operador nas suas componentes e derivando nas coordenadas sem linha e nas coordenadas com linha. Mas aqui a gente vê imediatamente que R e R' são simétricos a menos do sinal. Então, se eu inverto se eu coloco o operador para atuar nas outras variáveis, eu tenho que inverter o sinal. Então, o termo que eu tenho que analisar agora fica escrito assim, ó, integral do j de R', esse sinal menos eu ponho aqui agora, gradiente em linha de 1 sobre r menos r'. E aí eu uso a regra do produto, que eu vou reescrever aqui, para dizer o seguinte, olha, a divergência em linha de j, que depende de linha agora, e um psi, que vai ser 1 sobre r menos r', como nós vimos, é psi, divergência em linha de j, que agora não é zero, né, porque eu mudei o operador, mais j escalar gradiente em linha de psi. Então vamos escrever esse termo aqui agora como a soma de dois. Observa que ele é equivalente a esse aqui, ó, j escalar gradiente em linha. Então eu vou escrever ele como a divergência do produto j psi, então vai ser menos μ0 sobre 4π, a integral da divergência em linha de j, o psi, que é r menos r' no denominador, que é um j de r'. Isso. E esse outro termo, que vai ser escrito como, vou passar para cá com o sinal menos, um menos corta com o sinal menos, fica mais, μ0 sobre 4π, a integral de divergência em linha de j de r', dv', sobre r menos r'. Observe agora que eu não posso cancelar a divergência de j usando o argumento que um operador é numa variável e o j está na outra. Agora é tudo na mesma variável. No entanto, isso aqui continua sendo zero. E isso é zero porque no domínio da magnetostática, como nós vimos, a gente trabalha com correntes estacionárias. São correntes que satisfazem exatamente essa relação. Como nós vimos no início dessa aula, isso leva via equação de continuidade a dρ dt igual a zero. Então, é uma expressão da definição de correntes estacionárias. É um fluxo constante de carga. Não tem acúmulo de densidade de carga nunca. O dρ dt igual a zero. Então,
Então sobra esse termo. Ora, mas esse termo eu posso usar a teorema da divergência para escrevê-lo como uma integral de uma superfície de J de R' dV' dividido por R menos R'. É a superfície fechada que delimita esse volume V. Ora, isso também vai ser zero. Por quê? Então a razão é a seguinte: eu tenho essa integral de volume que ela é feita onde eu tenho J, então é nesse volume. Mas eu posso fazê-la também num volume maior, porque no volume maior eu não tenho J na diferença aqui nessa região. Então se eu aumento o limite de integração para um volume que engloba o J, mas fechado numa superfície maior, eu estou somando zeros na integral. Então não muda nada. Então eu posso fazer a integral aqui. É o mesmo valor do que se eu fizer essa integral aqui, ou do que se eu fizer ela aqui, né? Eu tenho que englobar o J apenas. Ora, mas aqui, quando eu passo para a integral de superfície, eu vejo que o J é identicamente nulo na superfície. Então, essa integral é nula, é identicamente nula, porque em todos os pontos da superfície o J é igual a zero. Bom, então esse termo não contribui com nada para o meu rotacional. Ele não aparece. Sobra esse. Então, vamos ver como a gente lida com ele. Eu vou voltar aqui, parar para mostrar onde nós estamos. Rotacional de B é menos μ0 sobre 4π. O Laplaciano, que eu vou passar para dentro, de J de R' dividido por R menos R' dV'. De novo eu noto que o Laplaciano só atua em R', em R, que é a variável sem linha. Todo o resto para ele é constante. Então eu posso colocá-lo mais para dentro. Então o J de R' é constante, sai. Fica o Laplaciano de 1 sobre R menos R'. Agora fica fácil para mim, porque é um resultado de um teorema, me diz quem que é o Laplaciano de 1 sobre R menos R'. Não vou parar aqui para demonstrá-lo, mas a demonstração é muito simples. Se o R é diferente de R', eu mostro que é zero simplesmente abrindo a componente do Laplaciano em coordenadas esféricas e fazendo a conta direto. Dá zero. Agora, se o R é igual a R', eu tenho que fazer um processo limite para calcular isso. Eu sei que a integral, eu mostro que a integral disso tem que dar menos 4π no volume. Como ele é zero em todos os pontos, exceto em R igual a R', então isso é garantido falando que o Laplaciano de 1 sobre R menos R' é menos 4π delta de R menos R'. Observe que a integral no volume disso é menos 4π, porque o delta é zero sempre que o R é diferente de R', e na integral do volume, a integral do delta é 1, então sobra menos 4π. Então, levando esse resultado aqui, eu tenho o menos μ0 sobre 4π, eu tenho menos 4π, e eu tenho a integral de J de R', delta de R menos R' dV'. Ora, isso é muito fácil de ser feito. Toda vez que um delta está dentro da integral, envolvendo a variável de integração, eu consigo fazer isso facilmente. É como se eu tivesse a integral de menos infinito a mais infinito de f de x, delta de x menos a dx. O delta zera todo o integrando, exceto num ponto em x igual a. Então isso aqui se reduz a f de a. Aqui é muito semelhante, só que é um vetor, tem 3 integrais, 3 componentes, mas o R' está variando, e isso aqui é sempre zero, por causa do delta, exceto quando o R' é igual a R. Mas aí a integral do delta vale 1. Então isso aqui fica sendo o J de R. Logo, 4π corta com 4π, o sinal corta, e isso aqui vira μ0, J de R. Esse é o rotacional de B na magnetostática. E essa então é uma expressão diferencial da lei de Ampère. Lei de Ampère na forma diferencial. Na forma integral, basta eu integrar numa área rotacional de B escalar n ds dos dois lados, é μ0, a integral do J de R escalar n ds. Aqui eu uso o teorema de Stokes para transformar essa integral de área numa integral num caminho fechado
que delimita essa superfície, B escalar dl. E aqui do lado direito eu reconheço a integral do J na área como sendo a corrente. Né? Que corrente é essa? É a corrente dentro, a corrente que atravessa a superfície S, que é delimitada pela curva C. Tá? Então, se eu quero, por exemplo, um fio passando corrente, eu tenho o campo nessa orientação, né? Ele é circular em torno do fio, desse jeito. E aí, então, se eu pego, por exemplo, uma curva C para fazer essa integração, né? Qual que é a corrente que entra aqui? É a corrente que fura a superfície delimitada por essa curva C. Então, é toda essa corrente. E esse exemplo e algum outro a gente vai ver na próxima aula.